Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui, né? Nosso assunto da equação do segundo grau. Na última aula eu fiz um comentário geral a respeito do gráfico da função do segundo grau, que é definida por um polinômio do segundo grau, é isso? Aí disse que o gráfico, a representação gráfica, é uma curva denominada parábola. Então eu vou colocar aqui um exemplo de um polinômio do segundo grau, já com a sua parábola desenhada, e a partir dele a gente vai ver o que a gente aprende a fazer, tá? Então veja lá, aqui já tem prontinha, como você pode observar. Deixa eu trocar aqui a cor, não pode ser essa mesmo. Um polinômio do segundo grau, né? Como exemplo, esse x ao quadrado menos 5x mais 6 que está aqui, esse polinômio do segundo grau. E lembrando que quando o valor numérico desse polinômio aqui, né, é igualado a zero, de modo geral, escrito dessa forma, a gente monta o que fica conhecido para vocês aí do oitavo ano como sendo uma equação do segundo grau, né? Então, só vou colocar aqui do lado, ó. Se a gente tivesse apresentado assim, aquele mesmo polinômio do segundo grau ali, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Desta forma aqui é o que a gente chama de equação completa do segundo grau. Bom, esta é a representação escrita, assim como este polinômio é uma representação escrita na linguagem algébrica. Essa curva que aparece aqui, que é a parábola, que foi o que a gente comentou na aula passada, né? Essa aqui que é a parábola. Ela é a representação em desenho desta equação ou daquele polinômio que está ali, tá certo? Bom, quando a equação do segundo grau aparece desta forma, na forma escrita, nós podemos achar as suas raízes, que foi aquilo que eu já comentei também na outra aula, né? Fazendo o que? Resolvendo a fórmula ou aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, para encontrar as raízes, eu aplicaria aquela fórmula assim: fórmula x igual menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. E aí, quando eu aplico a fórmula de Bhaskara, eu encontro as suas duas raízes, né? Nesse caso aqui, eu encontro as duas raízes. A primeira raiz, que é 2, e a segunda raiz, que é 3. Agora, observe que aqui no gráfico, olha, aqui no gráfico, a parábola cruza o eixo do x. Lembre-se, né, que eu comentei na aula passada que esta reta que está aqui corresponde ao eixo dos valores de x, enquanto esta aqui corresponde aos valores de y. A vertical são os valores de y, enquanto a horizontal são os valores de x. Então você observa que a curva vermelha, que é a curva que representa esta equação, ou que representa aquele polinômio que está ali, né? Ela cruza com o eixo do x exatamente nesses dois valores, ó, 2 e 3.
E esses dois valores aqui, o 2 e o 3, são as raízes deste polinômio, as raízes daquela equação. Ou seja, para essa equação você aplica a fórmula de Bhaskara, você encontra uma raiz x1 que é 2 e a outra raiz que é 3. No gráfico, na parábola desta mesma equação ou deste polinômio, né, a gente observa que a parábola cruza com o eixo x exatamente sobre o valor x igual a 2 e do valor x igual a 3. Portanto, graficamente, né, o local onde a parábola cruza com o eixo do x corresponde exatamente às raízes. São as raízes. Ok? Então, isso é uma coisa importantíssima. Quando você vê a parábola desenhada, você não tem às vezes a equação escrita, mas você tem a parábola. E quando você olha a parábola, se você presta atenção nos dois valores de x, onde a parábola cruza com o eixo do x, naturalmente, esses dois valores de x aqui são exatamente as suas raízes. Essa aqui que é x1 e essa aqui que é x2. Olha lá. Então, o local onde a parábola cruza com o eixo do x corresponde às suas raízes, tá bom? Vou colocar aqui, ó, escrever aqui, ó, local onde a parábola, a curva, intercepta ou cruza eixo x. Tá aí. Então são as raízes olhando através do gráfico. Ok? Outra coisa, ponto importantíssimo dentro da parábola, quando você vê a parábola desenhada, é este ponto aqui, o extremo da função. O que significa extremo em português? Extremo é um valor, limite, certo? Isso aqui é extremo, você chegou ao extremo das suas ações, quer dizer, chegou ao limite das suas ações. Então, um valor extremo de um polinômio, de uma equação, é o ponto limite, é o ponto em que aquele gráfico não ultrapassa, certo? É um ponto que pode ser um limite mínimo ou um limite máximo. Esse ponto extremo, normalmente, ele é chamado de vértice da parábola. Aí, o vértice da parábola. No caso aqui do nosso desenho, é esse pontinho V aqui, tá vendo? Este ponto que aqui está, ó, o ponto V, ele é que é o vértice dessa parábola. Por que ele é o vértice? Porque ele é um ponto extremo. Você veja que a parábola ela é formada por vários pontinhos. Isso aqui é um ponto da parábola, isso aqui é outro ponto da parábola, aqui tem outro ponto da parábola, aqui tem outro ponto dessa parábola, aqui tem outro ponto dessa parábola, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, essa parábola é formada por vários pontos. Um desses pontos é o ponto V. Mas agora você veja que
O V é um ponto limite, porque a parábola ela não passa abaixo desse ponto V. Tá vendo? Não tem nenhum momento dessa parábola, que está desenhada em vermelha, que passe abaixo do ponto V. Portanto, o ponto V é o menor dos pontos que fazem parte desta parábola. Então, ele é um ponto extremo. No caso desta parábola, ele é um ponto mínimo. Ponto mínimo. Certo? Porque ele é o ponto mais baixo que ocupa dentro dessa parábola. É aquele que ocupa a posição mais baixa. B está aqui, V está abaixo. Abaixo de V não tem mais nenhum ponto que pertence à parábola, porque os demais pontos agora da parábola estão aqui, aqui, passa pelo A, outro aqui em cima, outro mais aqui e assim por diante. Então esse é um ponto limite, é o ponto mínimo desta equação. Ele está no ponto conhecido como vértice dessa parábola. Tá certo? Então isso é um ponto extremo. No caso desse ponto, ele também, a ele corresponde um determinado valor de x, que está aqui, seria o x do vértice, e a ele também corresponde lá no eixo do y, ó, um determinado valor que é o y do vértice. Então, o ponto V, ele tem duas coordenadas, olha lá, ele tem o seu x, que é o x do vértice, e tem o seu y, que é o y do vértice. Olhando na parábola, né? Esse ponto vértice, ele tem duas coordenadas. No caso aqui, como já está calculado, este aqui é o 2,5 e esse aqui, o y, é o menos 0,25, de acordo com a conta que aparece já feita aqui, né? Bom, então, olhando no gráfico, o ponto vértice é este. Quando eu não tenho a parábola, mas eu preciso de determinar o vértice, ou seja, quando eu só tenho a equação escrita ou polinômio escrito, eu consigo também determinar qual vai ser o valor x do vértice e qual vai ser o valor y do vértice. Existe uma formulinha para a gente calcular quanto é o x do vértice e quanto é o y do vértice. O x do vértice é sempre com a formulinha menos b sobre 2a. Então eu venho aqui na equação, né? Vejo quem é o b, no caso é menos 5, tá vendo? Então vai ficar menos 5, que é 5. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 5 sobre 2. E 5 dividido por 2 é onde aparece o 2,5 lá. Então esta aqui é a fórmula para a gente descobrir qual é o x do vértice quando eu não tenho a parábola, mas quando eu conheço apenas o polinômio ou a equação. E o y do vértice também tem uma formulinha, é menos delta sobre 4a. Então, essas duas formulinhas são as formulinhas que me dão as coordenadas do vértice. Aí, ó, o vértice V
tem coordenadas 2,5 e menos 0,25 nesta parábola aqui, nesta parábola. Tá ok? Então é um ponto importante. Pelo gráfico é fácil descobrir o vértice. E se não tiver o gráfico, para calcular o vértice eu acho as suas coordenadas, o x com a fórmula menos b sobre 2a e o y com a fórmula menos delta sobre 4a. Parênteses. O que é delta mesmo? Lembrando da última aula lá? Delta é o resultado dessa conta que está debaixo do radical na fórmula de Bhaskara. Então o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É essa continha que aparece debaixo do radical na fórmula de Bhaskara. Então, para achar o y do vértice, primeiro eu preciso do delta. Então eu uso essa formulinha para achar o delta. Depois eu venho aqui e descubro o y do vértice. Então veja bem, nós estamos mostrando aqui nessa aula como calcular as coisas quando a equação do segundo grau ela vem escrita algebricamente e quando ela vem apresentada pelo seu gráfico. Então, escrita, como é que eu acho as raízes? Fórmula de Bhaskara. No gráfico, como é que eu acho as raízes? Basta localizar onde a parábola cruza com o eixo do x. Vértice, quando ela vem escrita, como é que eu faço? Uso a fórmula. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E aí eu monto o ponto, né, que seria o vértice. É o local, o ponto mínimo ou máximo, né, de uma equação, do gráfico, da parábola, de uma equação do segundo grau. Perfeito? Outro ponto importante é a interseção, o cruzamento da parábola com o eixo do y. Ó, quando você tem a parábola desenhada, é muito fácil. Essa parábola, por exemplo, ela está cruzando com o eixo do y aqui, nesse ponto D. E nesse ponto D, né, o y correspondente, como você está vendo aqui pelo gráfico, é o y valendo 6. Então, esta parábola aqui intercepta ou cruza com o eixo do y no valor 6. Tá certo? Então, olhar pelo gráfico é fácil. Onde é a interseção, o cruzamento desta parábola, deste polinômio, com o eixo do y? É o valor 6. Né? Está no ponto de coordenadas 0 para x, 6 para y. Perfeito? Agora, e se eu não tiver o gráfico? Como é que eu descubro qual é a interseção que o gráfico vai ter com o eixo do y? Dê uma olhada lá no polinômio ou na equação. O termo independente de x é 6, olha lá. Termo independente de x é 6, que é exatamente o valor do y na interseção da parábola com o eixo y. Então, quando eu não tenho a parábola, mas quero saber em que lugar a parábola vai cruzar, interceptar o eixo do y, basta eu olhar o termo independente de x, né? É o vulgo
C lá da equação, né? Lembra que ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse aqui, ó, seria o c da equação. Então, o c no polinômio, ele é exatamente o valor de y, onde a parábola intercepta ou cruza com o eixo do y. Então, onde ela intercepta o eixo do y? Olhando pelo gráfico. Basta olhar onde o gráfico cruza com o eixo do y. E se eu não tenho gráfico, como que eu vou saber aonde o gráfico vai cruzar com o eixo do y? Olho o C, olho o termo independente. Onde, né, a parábola vai cruzar o eixo do y, será no y de valor igual ao termo independente de x. Pronto. Então, isso aqui é o mínimo que você precisa de saber aí no 8º ano para lidar com uma parábola e com uma equação do 2º grau, olhando o seu gráfico e sem a presença do gráfico. Agora, lembro novamente, o vértice da parábola, ele pode ser, veja bem, ele às vezes pode ser um ponto mínimo, mas também pode ser um ponto máximo. Como assim, professor? Ó, fazer um desenho rápido aqui do lado. Vamos supor que no sistema de coordenadas cartesianas, quando você faz o desenho de um gráfico, vamos supor que ao fazer o desenho do gráfico, você tenha uma parábola que, ao invés dela ficar com essa abertura aqui para cima, que ela fique com essa abertura para baixo, se for uma parábola assim, ó, olha aí, vendo? Neste caso, nessa parábola que está aqui, é muito tranquilo você perceber que o ponto onde vai ser o vértice dessa parábola, olha lá, ele não é um ponto mínimo, porque nessa parábola você tem, ó, esse ponto, esse outro pontinho aqui, esse outro pontinho. Veja que os pontinhos estão sempre subindo, e o ponto mais alto dessa parábola é o vértice, porque a partir deste ponto os outros pontinhos da parábola estão sempre abaixo, tá vendo? Então, neste caso, o vértice, ele não é um ponto mínimo, mas ele é um ponto máximo. Certo? Porque ele está lá no alto da parábola. Não tem nenhum ponto acima desse que pertença à parábola que está em verde aí nesse desenho que eu estou fazendo. Tá certo? Então, o vértice, às vezes ele pode ser um ponto mínimo, ou às vezes ele pode ser um ponto máximo. Olhando pelo gráfico, é muito fácil a gente perceber quem é o ponto, se o V é ponto máximo ou se o V é ponto mínimo. É fácil observar isso, porque você está vendo o desenho. Mas quando você não tem a parábola desenhada, mas tem só o polinômio, como é que você vai saber se o vértice é um ponto mínimo ou se ele é um ponto máximo? É muito simples. Toda vez que a abertura da parábola, né, estiver para cima, é claro que o vértice vai estar embaixo, então ele é um ponto mínimo. Mas se a abertura da parábola estiver para baixo, voltada para baixo, isso é sinal de que o vértice vai estar lá no alto, então ele é um ponto de máximo. Assim, parábola com concavidade ou abertura para cima
o vértice é ponto mínimo. Mas parábola com concavidade ou abertura para baixo, o vértice é um ponto máximo. Certo? Deu para entender? E lá na equação, eu não tendo gráfico, como é que eu vou saber se a futura parábola dele vai ter a concavidade ou abertura para cima ou para baixo? Basta eu observar o sinal do A. Então, vou acrescentar aqui, ó, concavidade da parábola, ou abertura, né? Concavidade ou abertura da parábola. Você tem duas possibilidades. Essa concavidade pode estar voltada para cima ou ela pode estar voltada para baixo. Olha aí. O que acontece? Todas as vezes que a concavidade é voltada para cima, lá no polinômio ou na equação, o A é positivo. E quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, o A é negativo. Então, neste polinômio aqui, por exemplo, ou nessa equação de segundo grau, observe que o A, ó, é positivo. Ah lá, é mais x ao quadrado, é mais x ao quadrado. Então, o A é positivo. Por isso é que a parábola correspondente a essa equação teve a sua concavidade, a sua abertura voltada para cima. O A é positivo. Se o A fosse negativo, então quando eu construísse a parábola, a concavidade com certeza ficaria voltada para baixo. Assim eu posso dizer resumidamente, quando a concavidade é voltada para cima, o A é positivo e o vértice é um ponto mínimo. Se a concavidade é voltada para baixo, o A é negativo e é claro que o vértice é um ponto máximo. Tá aí. Então, de modo geral, para vocês que estão no 8º ano, essa tela é o resumo geral do que você tem que saber numa equação do segundo grau, quando ela vem apresentada para você através do polinômio ou através do seu gráfico ou da sua parábola. Tá ok? Nas outras aulas, a gente vai agora ficar por conta de fazer resolução de alguns exercícios em que a gente vai ter que empregar todas essas ideias aí, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau para vocês.